Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mais AgriProsa podcast. Me chamo Anderson Fernandes, mais conhecido como Fernandes. Sou do curso de agronomia, 6º período. E para o episódio de hoje a gente está recebendo o professor Fabrício Reis. Olá professor, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Olá Fernandes, tudo bom? Eu que agradeço o convite. Eu já falei com o professor Eduardo, é uma iniciativa muito legal que ele fez. A gente tem essa estrutura aqui na UEMA para esse tipo de gravação. Eu acho que vai ser um material muito legal, principalmente para os nossos alunos da agronomia. Então, professor, o senhor pode falar um pouco mais sobre as suas especificidades acadêmicas? Então, vamos voltar um pouco no tempo, né? Eu fiz graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou engenheiro agrônomo, de 95 a 99, e depois eu fui fazer o mestrado e doutorado na UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, também é no estado do Rio de Janeiro, e concluí meu doutorado em 2007, e no mestrado e doutorado, apesar do nome do curso ser produção vegetal, eu me especializei em fisiologia vegetal. E em seguida eu fui para o Espírito Santo, na Vitória, capital do Espírito Santo, Vitória, e fiz um pós-doutorado em fisiologia pós-colheita. E mais recentemente, em 2022, eu fiz um segundo pós-doutorado em Portugal, na Universidade de Lisboa. E aí já foi mais a parte de ecofisiologia, que é mais a minha área, que eu mais trabalho durante minha parte de pesquisador. Então essa é a área que eu mais pesquiso. Eu trabalho com fruteiras tropicais, a ecofisiologia de fruteiras tropicais. A gente vai discutir um pouquinho aqui o que é ecofisiologia, o que é fisiologia. Ok. Espero que a gente consiga ter um bom papo hoje. Sim, senhor. Professor, o que levou o senhor para essa área? O que lhe chamou a atenção a princípio e por que o senhor seguiu essa área? Bem, a área, normalmente eu costumo falar até com meus alunos da pós-graduação, a gente acaba indo para a área do professor, né? A gente faz o processo seletivo e a gente vai para a área e vai gostando, né? E a fisiologia vegetal, depois que você entende, que você compreende os fenômenos, você acaba se apaixonando, não tem jeito. Isso é verdade. Então, esse entendimento, ele é importante, mas, na verdade, o que me levou mesmo, eu volto de novo lá para agronomia, né? Lá para minha graduação, que os alunos vão achar engraçado, mas eu também tive que ralar para passar na fisiologia vegetal. Então, de tanto ter que estudar, você acaba pegando gosto. Então, não fica mais aquela obrigação, vou estudar para passar. Então, você estuda e acaba gostando da disciplina, né? E aí, a partir daí, foi embora até hoje, estou com a fisiologia vegetal. Então, uma dica para vocês é fazer o que vocês gostam, né? E eu fui para a área de fisiologia porque eu passei a achar fantástico a área. Então, a minha dica é não forçar muito a barra. Vocês vão descobrir, como a gente estava conversando ali fora, a agronomia é um leque enorme de opções. Então, vocês podem escolher a melhor área. E às vezes vai uma área que vocês não escolheram também e passa a gostar, né? Então, a dica é fazer o que gosta. Essa é uma dica que eu dou. Entendi. Compartilho também da questão de quando eu fiz a disciplina com o senhor. Passei por maus bocados, mas também gostei muito da disciplina até hoje. Estou trabalhando também no LCT como bolsista e é uma área que eu gosto muito também e pretendo, quem sabe, futuramente me especializar. Então, pessoal, o tema do episódio de hoje é sobre medições de fotossíntese em plantas inteiras no cenário de mudanças climáticas. Bom, professor, primeiramente, de maneira geral, o que é fotossíntese de planta inteira e como funciona, para a gente entender melhor? Bem, primeiro da gente falar de fotossíntese de planta inteira, vamos falar da fotossíntese em si, para a gente se inteirar. Então, o processo fotossintético, ele é o processo único, tá? No planeta Terra, e ele vai propiciar vida no planeta Terra porque ele consegue utilizar a energia solar, tá? Então a luz, ele utiliza a luz para transformar o carbono,
que está na atmosfera através do CO2, o dióxido de carbono, em carboidratos. Uma sacarose, uma glicose, uma frutose. Então, esse processo, ele é único. E mais à frente, daqui a pouco no nosso papo, a gente vai conversar sobre essa retirada Sim. do CO2 atmosférico. Então, o processo fotossintético, a fotossíntese, ele vai retirar CO2 da atmosfera para produzir carboidratos, que todos os outros seres vivos são dependentes desse carboidrato. E na planta inteira, mais para o final a gente vai falar como que a gente faz para medir isso, Sim. mas na planta inteira a gente vai meio que aprisionar a planta, Sim. vai colocar um plástico em volta da planta toda, por isso que a gente fala planta inteira, e vai medir a fotossíntese da planta como um todo, e não uma pequena área da folha como a gente utiliza, né? Então, é uma forma mais precisa da gente medir a fotossíntese. Entendi. Professor, falando de fotossíntese em si, nós que somos do curso, já fizemos a disciplina, a gente sabe que tem plantas que têm metabolismos diferentes. E nós temos plantas C3, C4 e CAM, que é a CAM. O senhor pode explicar melhor para a gente entender como que funciona a diferença entre planta C3, C4 e CAM? Sim. Então, tem várias diferenças, a gente vai tentar falar de uma forma mais resumida aqui. Então, a planta C3 é a regra. Então, a maioria das plantas que nós temos no planeta Terra é uma planta C3. Ela tem o ciclo de Calvin normal, como as outras também têm, mas o metabolismo de carbono, e por isso a gente fala C3, C4 e CAM, a principal diferença delas é que a CAM e a C4, ela possui uma enzima chamada PEP-carboxilase, a fosfenolpiruvato carboxilase. Ela funciona como um potencializador de captação de CO2. Então, ela vai ser uma bomba ejetora de CO2. O CO2 é o principal substrato da fotossíntese. Sim. Então, se ela otimiza essa captação de CO2, ela vai ter uma fotossíntese mais acelerada. O ganho de massa, a biomassa acumulada dessas plantas C4 e CAM, ela é maior, tá? Então, essas plantas têm um desenvolvimento e um crescimento, a planta C4 principalmente, um desenvolvimento mais acelerado. Então, algumas plantas C4, que são as gramíneas, então vou citar aqui principais, cana-de-açúcar, milho, algumas plantas de arroz, algumas variedades de arroz e gramíneas, gramados em geral, têm um crescimento muito acelerado por conta do metabolismo C4. Entendi. E elas conseguem ter o estômato, no caso da planta C4, um pouco mais fechado do que planta C3. O estômato são estruturas na folha por onde vai entrar o CO2 e vai sair também a água. Então ela consegue reduzir a perda de água, porque o estômato vai estar com abertura menor, e vai também aumentar a entrada de CO2 por conta dessa enzima PEP-carboxilase. Então ela potencializa, é uma bomba ejetora de CO2, como eu falei. E as plantas CAM, essas plantas elas têm uma grande diferença em que a captação de CO2 ela ocorre à noite. Então, os estômatos estão abertos à noite. Normalmente são plantas de ambientes mais áridos. Então, o estômato está aberto à noite. Essa captação de CO2 vai ser à noite. E por que à noite? À noite, a umidade relativa é maior, a temperatura é menor. Então, a perda de água nesse momento vai ser menor. Então, elas conseguem economizar muita água com isso. De dia, na presença de luz, aí sim ela vai fazer a fotossíntese com o CO2 que foi armazenado durante a noite. Então, basicamente, seria essa diferença de planta C3, 4 e CAM. Ok. Professor, como o nosso tema tem justamente a questão do cenário das mudanças climáticas, a gente tem uma pergunta baseada nessa questão. Por exemplo, as projeções atuais falam no aumento de temperatura daqui a décadas, por exemplo, e eu queria saber como que isso pode afetar a fotossíntese das plantas e sobre os ecossistemas e agroecossistemas. Sim, então, nós temos, para isso a gente vai
falar um pouco mais do CO2, né? Então, o CO2, ele está sendo, para as mudanças climáticas, um vilão. Mas, na verdade, o CO2 ele tem uma função muito importante na atmosfera, que é justamente a manutenção da temperatura do planeta. Então, essa função a água também tem, a umidade relativa da água que nós temos na atmosfera, ela serve como um estabilizador de temperatura. Sim. Então, sem o CO2 e sem a água na atmosfera, a temperatura ia variar muito. E isso como varia em outros planetas, ou na Lua, que temperaturas diurnas passam de 100 graus e temperaturas noturnas menos 50, menos 100. Então, não tem um estabilizador de temperatura. Então, o CO2, ele não é ruim. O problema é que, após a Revolução Industrial, a queima de combustível fóssil, as queimadas aumentaram muito. O carbono que estava quietinho lá no subsolo, na forma de petróleo, combustíveis fósseis, ele estava quietinho lá, o carbono, ele veio para a atmosfera quando foi queimado. Com a combustão, pega esse carbono, combina com oxigênio atmosférico e vai para a atmosfera na forma de dióxido de carbono. Então a quantidade dobrou muito. Pré-industrial, cerca de 250 ppm, e hoje em dia a gente está em 400 ppm. Então o que ele faz nessa quantidade? Ele faz uma barreira e é o que chamamos de efeito estufa. O efeito estufa vem do nome de uma casa de vegetação. Sim. É uma estufa, os raios solares entram, que normalmente essas estufas são de vidro, então a radiação solar entra nessa casa de vegetação, ela bate na superfície do solo e retorna, só que não consegue voltar para a atmosfera. Ela fica presa e por isso começa a aquecer aquele ambiente. E essa barreira está fazendo exatamente esse efeito. Os raios solares entram no planeta Terra, bate na superfície e não consegue voltar. Ele se transforma em infravermelho e não consegue voltar por causa da barreira muito espessa de CO2. E aí aquece. Então, há uma proporção de quanto maior efeito de gases do efeito estufa, maior vai ser a temperatura. E aí vem as consequências desse aumento de temperatura, que parece que é pouco, 1,5 graus, mas isso é o suficiente para derreter geleiras, aumentar o nível do mar, algumas ilhas podem sumir. Nós moramos numa ilha, né? Então a gente tem que ficar preocupado. E há uns anos atrás eu falava para os alunos, tudo futuro, e agora a gente está vendo cada vez mais presente. As catástrofes ambientais cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas, né? Enchentes, secas, e isso afeta diretamente a produção agrícola, obviamente, tá? Então, quando falta água, aumenta a temperatura, isso de sobremaneira vai afetar também a comunidade vegetal. Mas se a gente for parar para pensar, a gente estava falando, a pep-carboxilase, ela aumenta a quantidade de CO2. Então o CO2, ele é bom para as plantas. Quanto mais CO2, melhor. As plantas C4, elas têm a capacidade de melhorar essa aquisição de CO2, mas as plantas C3 não. Então o aumento de CO2, nesse caso, é bom para as plantas C3. Eles vão ter mais disponível o CO2 e vão aumentar a quantidade de biomassa acumulada. Porém, a temperatura aumenta também. E é ruim, muito ruim para as plantas também. Elas sofrem com o aumento de temperatura. Até mesmo plantas de clima tropical. Então, elas têm um limite, tá? de trabalhar. Então, todo esse aspecto de mudanças climáticas, elas vão afetar os seres vivos, os seres humanos, os animais, mas vão afetar também a comunidade vegetal. Uma pergunta mais assim, um pouco fora da sua área, mas eu sei que o senhor também tem noção um pouco, por exemplo, na parte de melhoramento. A gente pode trabalhar com plantas melhoradas já pensando nesse futuro mais quente, mais aquecido? Sim, isso aí é uma estratégia de melhoramento e até de transgenia ou até de modificação genética mesmo. Isso pode ser feito, só que a gente vai conseguir fazer
numa velocidade, digamos assim, para 15 espécies principais. Entendi. A gente não vai fazer com um ecossistema inteiro do planeta que a gente imagina o planeta como se fosse um organismo. Sim. Que cada ser vivo tivesse uma função nesse organismo que seria o planeta. Entendi. Então, se a gente tem uma extinção em massa de um vegetal, isso vai acompanhar extinção em massa de insetos, de anfíbios, de animais maiores. Isso vem uma cadeia de acontecimentos que pode inviabilizar como todo. Parece uma coisa de um futurística, ficção, mas a gente tem como ter cenários, a gente tem como simular cenários de aumento de CO2, isso inclusive nas medições da fotossíntese, a gente tem como simular, por exemplo, a estimativa de se continuar como estamos, daqui a 50 anos, vai dobrar o CO2 que estamos hoje. Se a gente está 400, que já é muito em relação à época pré-industrial, imagina a gente dobrar isso para 800. Então, a gente pode simular esses cenários e ver o que acontece, por exemplo, com plantas. Então, a sua pergunta é interessante porque a gente pensa logo que a ciência vai resolver tudo. A gente tem soluções para resolver. E a gente está falando muito aqui de CO2, mas são gases de efeito estufa. A gente também tem um outro gás que é pior do que o CO2 em relação ao efeito estufa, que é o metano, né? Então, a criação de gado, por exemplo, há uma produção muito grande de metano, né? O animal ele vai ruminar o capim, né? E vai liberar esse gás. Sim. Esse gás, ele também é um gás de efeito estufa. Então, o melhoramento poderia ajudar, mas ele não é suficiente. A gente tem soluções científicas, temos pesquisas científicas para solucionar esses problemas de todas as áreas do conhecimento, não só na agronomia, para solucionar problemas das mudanças climáticas, sim. Entendi. Bom, professor, falando mais nesse âmbito de mudanças climáticas, a gente vê muito o pessoal falando hoje em dia de crédito de carbono, leis de conservação. O senhor falou, por exemplo, dos ruminantes do gado, a gente vê hoje em dia a interação, né? Pasto, lavoura. Então, o que o senhor tem para falar, o que o senhor pode dizer sobre crédito de carbono e nessa questão mais das plantas em si? Sim, o crédito de carbono, ele já é falado há alguns anos, né, com essas mudanças climáticas. Resumidamente, o que seria? Países muito poluidores, que teriam dificuldade de reduzir as suas emissões ou mitigar as suas emissões, eles pagariam para países fazer esse serviço ambiental. Tá? Então, eles teriam créditos. Então, o Brasil, por exemplo, tem a capacidade de gerar créditos de carbono. Estados Unidos e China, que são os maiores poluidores, eles comprariam esses créditos na forma de mitigar as emissões de gases deles. Tá? Então, basicamente, seria isso. Mas ainda é um pouco complicado. Quais são as melhores formas de gerar crédito? Então, vamos voltar aqui para o Brasil. Temos a capacidade de reflorestamento. Então, são projetos. Então, a pessoa apresenta projeto. Eu tenho um projeto de reflorestamento. E o que a floresta vai fazer? Através do processo fotossintético, vai retirar o CO2 atmosférico para incorporar como biomassa, e nisso está saindo CO2 e está ficando lá no tronco da planta. Então, o reflorestamento é uma forma de retirar carbono, de mitigar, de reduzir o CO2 que está na atmosfera. Outra forma seria geração de energia de forma mais ecológica, digamos assim. Painéis solares, então energia solar através do sol e geração de energia através do vento, energia eólica. Então, são outros projetos, mas aí não é você colocar painéis lá na sua casa, isso é pouco, né? Então, são
áreas enormes que vão gerar energia completamente limpa, e vai gerar também crédito de carbono. Então, um crédito de carbono equivale a 1 tonelada equivalente de carbono. Então, é o que deixaria de ser lançado na atmosfera se você fosse gerar energia, por exemplo, de termoelétrica. Então, você está substituindo por energia limpa, energia verde, como se diz. E outra forma também é eficiência energética. Então, eficiência energética. Um prédio, por exemplo, você captar água, você gerar energia eólica e solar também. Sim. Carros mais eficientes, lâmpadas mais eficientes. Então, eficiência energética também é uma forma de gerar crédito de carbono. Mas ainda é muito complicado, porque você avaliar... eu tenho uma área... pessoa física, eu tenho uma área de 100 hectares de floresta, eu mantive essa floresta. Então, você justificar isso, na forma de projeto, isso tem que ser avaliado, isso tem que ser auditado. Sim. Então, ainda é muito complicado. Você depende de regras governamentais. Então, isso ainda não está estabelecido mundialmente. Cada país tem suas regras, como avaliar isso. Ainda tem um termo novo que é o greenwashing, que é uma forma fake de você falar que está fazendo geração de energia limpa, ou eu tenho essa floresta aqui. Então, é aquele jeitinho brasileiro errado de burlar o sistema e falar que você está gerando créditos de carbono, mas na verdade é fake. Você consegue gerar crédito de carbono. Então, isso ainda está... Essa parte de legalizar o crédito ainda está engatinhando um pouco por questões legais, tá? Mas basicamente seria isso. Ok. Então, professor, ainda sobre o crédito de carbono, e pegando uma parte mais técnica, vamos dizer, como que a gente consegue quantificar carbono, por exemplo, CO2 de uma planta? Como que a gente consegue isso para a gente poder ter essa questão? Então, atualmente, pegando o exemplo que eu estava falando, né? Se você tem uma área que você preservou ou você replantou uma floresta, há cálculos matemáticos, equações para estimar, né? Não é preciso estimar quanto que aquela espécie, ao longo de um ano, retirou. Então, isso vai basear se é uma planta que cresce rápido, se cresce devagar, a arquitetura da copa dessa planta. Tem uma série de coeficientes que entram nessa equação para estimar o potencial dessa área de retirar carbono. Mas o que seria uma coisa precisa? Nós temos equipamentos, tá? Equipamentos que medem a fotossíntese da planta. Esse equipamento é chamado de IRGA. O que muda são os fabricantes, né? Mas a metodologia de medida é IRGA, que é a sigla em inglês para analisador de gás no infravermelho, que gás é CO2, obviamente. Então, ele vai quantificar quanto de CO2 que está sendo absorvido, que está sendo retirado da atmosfera por aquela planta, por área de folha, a cada segundo. Então, ele sabe o quanto de CO2 foi incorporado em cada área da folha por segundo. Esse equipamento, normalmente ele tem áreas foliares, que a parte da planta, ele não é destrutível, são análises, a planta não é destruída, após a análise a planta está intacta. Então ele pega uma pequena área, ele abraça uma pequena área da folha, aprisiona, né? Faz um sistema fechado dessa folha. Então não há mais, a partir do momento que você fecha a câmara na folha, não há mais contato com a parte externa. E ali dentro circula o ar. O equipamento tem umas mangueiras que ele faz circular o ar e vai medindo o CO2 ao longo do tempo. Então tem luz artificial, tem um conjunto de LEDs ali vermelhos e azuis que estimulam a fotossíntese e vai jogar essa luz, vai ter CO2 e ao longo do tempo ele vai medindo o quanto que o CO2 está sumindo
daquele ambiente fechado. Sim. Isso é fotossíntese. Se o CO2 está sumindo, ele está sendo incorporado, ele vai entrar pelo estômago e vai ser assimilado, Sim. ele vai ser fixado pela planta e se transformar num carboidrato. Então a gente consegue precisamente saber o quanto de fotossíntese está dando nessa planta. Porém, a gente acaba escolhendo a melhor folha, né? Sim. A gente vai ver a folha mais bonita, a folha que ainda não entrou em senescência, ou seja, a folha não está envelhecendo ainda, não é aquela folha novinha ainda. Intermediária. Exatamente, não é aquela folha novinha que ainda não tem a fotossíntese máxima. Então, vou pegar uma folha, como você falou, intermediária, que ela nem está velha, nem está nova, e não tem nenhuma mancha, não tem nenhum ataque de patógeno, não tem nenhum ataque de doenças. Então, é uma folha com uma fotossíntese potencial. Eu acabo superestimando a fotossíntese da planta. Entendi. E aí vem a ideia da gente usar a medição da fotossíntese da planta inteira, como a gente estava falando lá no início da nossa conversa. A gente pega um material plástico transparente, porque tem que entrar luz. Eu fecho lá na base do coleto do tronco da planta, porque eu tenho que eliminar também o solo. O solo ele tem micro-organismos, ele tem insetos que estão respirando, estão liberando CO2, e a gente mede a fotossíntese através do CO2 que a planta está sumindo, entre aspas. Então a gente tem que eliminar o solo e a gente fecha essa planta toda dentro desse plástico, e eu vou medir através de irgas menores, né, equipamentozinhos menores, que ele vai medir o quanto de CO2 está entrando, o quanto de CO2 está saindo. Essa diferença do que entrou e saiu vai me dar a fotossíntese precisamente da planta inteira. Eu consigo também trabalhar cenários. Eu posso aumentar o CO2 ali dentro para simular como seria essa planta em um ambiente com CO2 elevado. E aí a gente volta lá a história que você me perguntou, C3, C4. Sim. Plantas C4, elas têm uma vantagem de concentrar o CO2. Como que elas iam funcionar se o CO2 já fosse muito concentrado, né? Se ele fosse o dobro do que é hoje, 800 ppm. A gente tem como simular e estudar. E as C3, como que elas se comportariam com o CO2 elevado? Então a gente tem muitas plantas poderiam entrar em extinção num cenário como esse. E triplicar isso. Se fosse 1.200 de CO2, no caminho que a gente está caminhando, não é difícil a gente conseguir 1.200 ppm hoje em dia, né? Então, com queimada, com combustível fóssil sendo queimado, a gente aumenta muito isso. Então, a gente consegue simular e estudar como que essas plantas reagiriam, quais seriam as respostas dessas plantas. Então, a gente já viu, tem muitos trabalhos científicos que algumas plantas iam entrar em extinção por motivos metabólicos, anatômicos, morfológicos. Essas plantas iam entrar em extinção. Agora você imagina uma planta C4 como um milho, sim, ou a cana-de-açúcar entrando em extinção. O milho é uma commodity que é a base não só da alimentação humana, né? Ela é alimento direto, mas ela também é ração para produzir proteína animal para a nossa alimentação. Em muitos países usa-se o milho para a produção de açúcar, para combustível. Então, o milho é um alimento, é uma planta muito utilizada há milênios pelo ser humano. Então, a gente fica imaginando, esse é um exemplo que eu estou dando, imaginando o milho entrar em extinção. Pegando um gancho justamente dessa questão que você falou, a gente poder aumentar o CO2 da atmosfera para testar num ambiente mesmo mais de teste, de experimento. Então, hoje em dia a gente vê, por exemplo, projetos com enriquecimento de CO2, tem também com testa temperaturas, né? Esses experimentos já estão basicamente visando esses pontos que a gente está falando. Pode ser que sim. Esses experimentos são justamente para gerar cenários. Então a gente tem equações de como que vai ser o clima do planeta se a gente continuar caminhando como a gente está caminhando. Entendi. Então a gente faz essas simulações com a planta, a gente chama de cenários, né? Com temperaturas e CO2. E a gente
vai alterando essas interações e a gente vai testando com várias plantas. Então, plantas que é muito usado pelo ser humano, plantas que já estão muito domesticadas. O exemplo que eu dei, que é o milho, que está 100% Sim. domesticado. O que significa? Que ela não sobrevive mais sem o ser humano. Então, essas plantas, a gente consegue avaliá-las e ver as respostas nesses cenários de mudanças climáticas. Ok. Então, professor, para encerrar a nossa conversa, queria que o senhor deixasse um conselho para quem gostou, quem gosta da área, quem quer seguir na área. Você pode deixar um conselho pro pessoal, ou até os próprios alunos da disciplina. Sim, o conselho seria o mesmo que eu falei no anterior. Você se interessar, ser curioso. A fisiologia é muito da curiosidade, né? A gente vê, às vezes, um fenômeno acontecer fisiológico e tentar explicar, tentar saber por que aquilo está acontecendo. Quando você descobre como que aquilo aconteceu, aquilo desperta uma curiosidade científica muito interessante. Então, se isso desperta em você uma curiosidade científica, eu acho que o caminho é você continuar na fisiologia vegetal. Se você, eu brinco lá com os alunos, se você vai explicar alguma coisa começando com depende, então você já começa a entender a fisiologia vegetal, né? Porque são tantos fatores, tantas variáveis, que essas variáveis interagem entre si, que de fato vai depender de cada situação. Então, se isso levanta a curiosidade, pode investir, porque é uma área que você vai gostar. Ok. Então, professor, obrigado pela presença, obrigado pelo seu tempo. Obrigado, pessoal, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. E não percam o próximo episódio. Tchau. Tchau, eu que agradeço.